Oi, pessoal, a gente está aqui com mais um episódio do Podcast, o Ways of Work Podcast, um podcast onde a gente fala sobre maneiras de trabalho, onde a gente traz uma galera de peso, uma galera que tem um impacto bacana, que a gente está vendo que tem movimentações, que tem entregas, que tem resultados para compartilhar com vocês, que a gente possa trocar e que a gente possa agregar tanto para a gente aqui, o Antônio e eu, quanto para quem está assistindo. É isso aí, Antônio? Isso aí. Não vou nem se apresentar, porque acho que já viram os outros episódios. Vamos apresentar direto o nosso convidado aqui, né? Moisés, se apresenta para a gente, por favor. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Moisés Neri, tenho mais de 20 anos ali de carreira com tecnologia. Hoje eu sou CTO e sócio da Trademaster, uma fintech que está no mercado aí ajudando as indústrias através do crédito. E estou muito feliz, cara, de estar aqui para contribuir aí com conteúdo, conversa, bate-papo. Vamos fazer um tempo bem legal aqui. Boa. A gente vem acompanhando bastante, né, a Trademaster, através mais de você, né, que a gente já tem um contato há um tempo, e a gente vê a quantidade de prêmios, né, que tá se ganhando, inovação, né. Antes de entrar na pergunta realmente, né, sobre Ways of Work, né, pela uma visão de um CIO, explica para a gente rapidinho assim, o que é a Trademaster, né, como uma fintech, dá uma visão geral para a gente, por favor. Então, a Trademaster é uma fintech que nasceu para resolver uma dor da indústria, que é conceder prazo e limite para conseguir vender mais. Assim. Então, a dor que existe no mercado da indústria é que a indústria está muito preocupada em produzir e em vender. E essa parte de analisar o cliente, saber se o cliente é bom, se o cliente é ruim, saber se o cliente vai pagar, não vai pagar, quanto de prazo eu posso dar, porque aí tem aquela história da empresa, ela dá o prazo, mas ela precisa do dinheiro para fazer a produção de novo, né? Para fazer o ciclo girar. Então, o DSO dela fica muito grande e ela fica sem fluxo de caixa. E a Trademaster veio para poder resolver essa dor no mercado. Então, hoje a gente já tem uma carteira aí acima de 2 bi de reais, né? Uma carteira grande já de crédito no mercado e grandes clientes, né? Clientes de peso, a indústria grande com a gente. E no começo era uma empresa muito focada nesse, né, de como dar crédito, e a gente foi evoluindo para alguns serviços financeiros. Assim. Então, hoje, além do crédito por si só, que a gente tem uma inteligência do modelo todo proprietário, é um modelo da Trademaster, a gente não usa nenhum modelo externo para isso, é um modelo que a gente desenvolveu, e a gente faz análise dos dados da empresa de uma forma muito mais completa do que a própria empresa. Né? Então, normalmente as indústrias consultam só os birôs de informação, a gente faz uma análise completa da informação, do histórico daquele cliente, seja dentro da indústria, daquela indústria que está assinando com a gente ou das outras que a gente conhece. Então, a Trademaster faz isso com um conceito muito parecido de cartão de crédito que a gente chama no mercado financeiro de private label. Então, a gente concede um cartão de crédito virtual para os clientes da indústria que ele só pode comprar daquela indústria. Né? Então, é um conceito de arranjo fechado que a gente fala no mercado financeiro. E estamos aí, cara, já há quase 8 anos. Né? Uma empresa que, os primeiros 4 anos, ela ficou testando muito o produto para tentar entender, achar como encaixar ele né? Ora você fala com o diretor comercial para entrar com o produto, que é o cara que quer vender mais e tal. Ora você tem que falar com o CFO para falar, olha, eu melhoro os seus índices financeiros. Então, tinha que encaixar esse produto. E aí, nos últimos 4 anos, a gente decolou. A pandemia ajudou muito a gente vem crescendo muito todo ano. E é isso, cara. Legal. Essa é a Trademaster. Engraçado que teve uma vez que eu estava trabalhando em times digitais numa empresa de CPG, né? E eles chegaram a montar um spin-off lá dessa grande corporação mundial, e eles estavam fazendo um produto dentro, e na época a moça responsável lá mencionou para mim, né, que estava usando a Trademaster e já tinha um bom olhar, né? Exato. Tanto que a gente conversava por uma via, eu estava com essa empresa de CPG, e de lá para cá, pelo que eu venho acompanhando bem, são vários prêmios, né? E até fazer uma brincadeira aqui, tá parecendo Palmeiras a Trademaster aí, mas eu não sei. Eu sou corintiano, essa brincadeira é boa. Mas não várias, né, empresas inovadoras, IT Forum, inovação digital, melhores fintechs.
Como que é para você, como CIO, chegar até uma posição de destaque, né? Conseguir dar uma visão de TI estratégica para o negócio de uma posição de destaque, mas além disso também se manter lá, né? A gente, assim, são 4 anos trabalhando na fundação disso. Quando eu entrei na Trademaster, a Trademaster ela já tinha uma plataforma que rodava as coisas, mas era uma plataforma que não atendia o negócio, né? Então, era basicamente um RP de mercado e um portal web para poder ficar fazendo geração de boleto. Não fazia o menor sentido tecnicamente olhando aquilo. Mas era aquilo que atendia a gente naquele momento, e aí eu comecei a discutir com o board a necessidade da gente criar uma plataforma nova, uma plataforma que fosse quase uma processadora de cartão. E a primeira coisa que eu ouvi a gente não tem nem tempo nem dinheiro, que é o que a gente ouve constantemente dentro de uma startup. Então, acho que a primeira coisa que eu escolhi ali foi trazer pessoas boas para dentro da empresa, só que num jogo combinado você vai ter que trabalhar mais do que na outra, porque aqui o recurso é limitado, né? Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu, assim. Então, eu escolhi trazer pessoas sêniores logo de cara para poder ser a base do time ali e conseguir construir isso. E para a construção da plataforma, me ajudou muito o meu histórico que eu tive de outras empresas, mas principalmente na consultoria, onde eu fiz diversos projetos, né? Então, para construir uma plataforma já cloud native, com tudo que a gente entende de arquitetura escalável para a empresa. Então, a partir dali, desse princípio, orcei com algumas consultorias grandes, Accenture e outras de mercado, todas me deram um prazo de 1 ano e meio para entregar a plataforma. E aí, aquela coisa, startup a gente não tem esse tempo, né? 1 ano e meio dentro de uma startup é uma vida. E aí eu decidi fazer tudo sozinho, a gente conseguiu subir a primeira versão da plataforma em 7 meses. Acho que o Pequeno participou, de um pedaço dela, né? Um pedaço eu tava lá. No comecinho ali, você chegou a participar. Que aí a gente trouxe alguns parceiros para tentar encorpar o time. Estava numa época que estava difícil contratar profissional de TI, né? Aquele boom todo mundo querendo contratar, digitalização, aquela coisa toda. Aí veio a pandemia para falar para as empresas que elas tinham que digitalizar mais. Aí virou o caos em TI. Então, a gente também trouxe alguns parceiros para ajudar nesse sentido. Mas eu acho que, em resumo, Antônio, eu acho que se eu pudesse te dizer que tem que planejar o futuro de uma maneira clara, né? E a Trademaster, a gente sempre teve isso, assim, aonde a gente quer chegar, de uma maneira mais clara, aonde facilitasse com que o time olhasse aquilo como um objetivo comum, assim. Então, todo mundo sabia que a plataforma nova era o que ia virar o jogo da empresa, ter uma plataforma robusta, uma plataforma para poder apoiar, até porque o nosso serviço ele é crítico. Eu estou integrado diretamente no processo de venda do cliente, direto, na veia. Então, as minhas APIs estão integradas ali dentro do processo da RP. Se eu paro do meu lado, eu paro o processo de venda do meu cliente. Então, tem que ser uma plataforma muito bem feita, né? E foi assim que a gente levou, e tem levado até aqui, assim, né? Acho que esse é o primeiro passo. E aí é isso, tem outras coisas, gestão cultural que a gente teve que fazer, que a gente já conversou um pouco, né? De que a gente precisou passar por isso também, uma transformação cultural grande, assim, para poder manter e ter essa visibilidade de inovação. O que é inovação para a Trademaster? Né? É ter uma tecnologia mais nova? Ou é resolver o problema que tem que resolver da melhor maneira? Né? Então, essa discussão rolou muito lá dentro, assim. E tá ligado a um banco maior, né? Então, tem uma questão também... 2, né? Hoje a gente tem o BV e o Sofisa como sócios, né? No início, quem está com a gente desde o início é o Sofisa. E aí, há 2 anos atrás, entrou o BV como parceiro também, como sócio. Então, tem um respaldo grande, mas, ao mesmo tempo, traz uma cultura que não é a cultura que a gente queria, né, dentro da empresa. Então, a gente teve que também, como board, como time, se blindar para que aquela cultura de grande banco não entrasse dentro da empresa. Né? E isso, com todo louvor ali para o CEO da empresa, que ele conseguiu fazer isso muito bem, de manter sempre separado, assim, Trademaster é um negócio, os bancos têm o negócio deles, somos sócios, somos amigos, mas culturas diferentes, assim. Nesse ponto
transformação cultural, gestão de cultura. O que você pode trazer de aprendizados para a galera que está, talvez, nesse momento, ou que nem sabe que está, mas talvez precisa ouvir algo para despertar na cabeça deles que é necessário falar sobre isso? Isso para mim é a base de toda empresa, assim, cara. Assim, acho que a empresa que não olha para a cultura, ela não enxerga o quão mal ela está fazendo para a própria empresa, assim, né? Porque cultura é aquilo, toda empresa tem uma cultura, seja ela mistura de várias culturas, porque você contratou um monte de gente e nunca pensou sobre isso, então virou uma cultura só, seja uma cultura predominante pela maior quantidade de pessoas do board com a mesma cultura, que era o problema da Trade Master. Então a Trade Master foi fundada e o início dela teve um board muito voltado de grandes executivos, de grandes indústrias, de grandes empresas, que vieram dessa cultura corporativista e a empresa estava caminhando para ter uma cultura assim, né? E quando eu cheguei desde o início, eu conversava com o Francisco, que é o criador, e falava, olha, a gente precisa pensar em cultura, a gente precisa mudar a cultura da empresa. A cultura da empresa não é o que a gente conversa, não é o que a gente discute, né? A gente, nas reuniões ali, tinha, não pode ser assim, não pode ser assado, esse comportamento aqui não é legal. Aí eu falava, mas tudo bem, mas ele é um comportamento refletido do que sai aqui da diretoria. Não tem como, a liderança é o primeiro espelho de um comportamento cultural. E aí foi quando ele topou a ideia, aí ele me deu a incumbência de escrever a primeira cultura da empresa, do que eu achava e tal. E aí a gente contratou um parceiro e foi duro, assim, porque você não convence todo mundo da mesa, assim, da noite para o dia. Mas também foi gratificante porque quando as pessoas viram, principalmente o board da empresa, quando ele viu a empresa embaixo sendo culturalmente melhor do que o próprio board, isso dá um choque na galera, assim. E aí causou a mudança que a gente precisava, assim. Isso foi muito bacana, cara. Entendi. Até essa própria questão de cultura, estabelecer e falar mais dela, acredito que seja até melhor para encontrar pessoas que vão acelerar com certeza o trabalho e ter mais entregas e nisso tudo. Tudo está em volta da cultura, assim. Desde o processo de recrutamento, seleção, de você encontrar as pessoas que se adequam àquela cultura. Então, uma vez que você tem ela definida, fica mais fácil você olhar para fora e falar, eu quero pessoas que tenham esse tipo de comportamento, que tenham esse perfil. Esse cara aqui eu não quero, não porque ele não é bom tecnicamente, mas é porque o perfil cultural dele, qual que ele está acostumado, não é o que a gente tem aqui dentro. Ele serve para outro tipo de empresa. Para a gente, ele não serve. Então, passou a gente a olhar com mais carinho para isso, assim. Então, tem uma coisa que estão falando muito na moda, que a gente contrata pelo hard skill e demite pelo soft skill, né? E tem a ver com esse lance cultural, assim. Não adianta você contratar uma pessoa que teve a vida inteira de banco, que entende que aquela cultura de banco é uma cultura legal, é uma cultura boa, e tá tudo certo ela entender isso, porque os bancos estão aí, e trazer ela para o mundo da Trade Master, que é uma cultura completamente oposta do banco. Não vai fluir. Se você não trouxer uma pessoa que queira essa mudança, não vai fluir dentro da empresa. Entendi. E pode ser tecnicamente a melhor pessoa do mundo, mas não vai encaixar no jogo, não vai fazer o jogo rolar direito. E quando você traz cultura, não é sobre a questão de diversidade, né? É comportamento. Não, porque a diversidade, a Trade Master, ela entende que a diversidade ela vem sozinha, assim, não é um tema que a gente precise. Hoje, se a gente olhar o quadro da Trade Master, quase 50% é mulher. Que empresa hoje tem isso de diversidade? Uhum. E a gente nunca criou uma pauta para falar assim, vamos contratar. Diversidade, ela vem a partir do momento em que você olha para a sua cultura. Então, se você tem uma cultura que é inclusiva, automaticamente você vai trazer diversidade para dentro da empresa. Exato. Mas isso não significa que você tenha que criar uma pauta de inclusão dentro da empresa para forçar isso. Que aí é o pior, porque aí você traz pessoas que não estão alinhadas à cultura para cumprir uma meta de diversidade e gera uma bagunça total dentro da empresa. Então, lá a gente entende que diversidade ela tem que ser olhada com os olhares de que não existe nenhum tipo de preconceito na Trade Master contra qualquer tipo de gênero, de pessoa, de cor, do que quer que seja. Então, a gente olha as pessoas pelo que elas podem agregar para a empresa, independente do que ela seja ou de como ela é, né? Então, nossos números de diversidade elas são super altíssimos, assim. Mas por conta disso, porque a gente não olha isso como uma coisa objetiva, e sim como uma coisa que faz parte do processo de vivência cultural. Exatamente. É legal que
Confesso que tinha uma expectativa grande de você, né, como um VP de TI, né, falar bastante de questões técnicas, né? E você está falando muito de gestão, de cultura, isso me surpreende positivamente. E quando a gente está falando de gestão, eu imagino que você tem que gerir diversos tipos de stakeholders, né? E quando você fala dos bancos, qual que é o teu papel, né, para essa parte de gestão com esses stakeholders que são mais externos? Porque imagino que deve ter muita tentativa de... Não, mas eu sei fazer. Foram vários anos fazendo... Como assim? Vocês vão começar discutindo por cultura? Por que a gente não coloca a tecnologia X ou Y? Então, como o Francisco, ele soube blindar bem isso, assim, né? Então, os bancos, eles participam do conselho, mas eles não interferem no dia a dia da Trade Master. Isso é impressionante, assim. Então, a minha relação com eles é muito através do conselho quando demandam alguma coisa de tecnologia. O resto é sempre a minha decisão, é sempre sobre a minha tutela. É eu que decido o que tem que ser feito. Então, eu não tenho essa influência com eles. Eu tenho, sim, que lidar com os stakeholders internos, né, os outros diretores, para discutir o porquê que, de repente, eu não vou poder fazer a demanda que eles querem naquele momento, porque eu tenho que refaturar um serviço que está obsoleto. Então, esse tipo de conversa eu tenho, não é fácil, né, como em nenhum outro lugar, porque quando a gente traz para o mundo técnico, fica claro e evidente que você tem que fazer o refaturamento de algo, mas quando você vai para o mundo de negócio, o cara não entende que você tem que refaturar algo para não quebrar e deixar de fazer algo que ele entende que vai trazer receita ou coisa do tipo. Então, essas discussões eu lido de uma maneira muito voltada com exemplos de negócio, assim. Eu acho que o profissional de TI hoje que não consegue falar a língua do negócio, ele é um profissional que vai ficar obsoleto do mercado. É um profissional que qualquer automação, não vou nem falar de inteligência artificial, mas qualquer automação vai substituir ele. Porque o profissional de TI hoje tem que entender o negócio. Ele tem que se preocupar em aprender aquilo que ele está fazendo com a visão de negócio, para depois pensar em solução técnica, porque é assim que ele consegue se comunicar com os outros stakeholders. Então, quando eu vou conversar com os meus pares, eu não converso no techniquez. Senão, ele não vai me entender, ele não vai dar valor, para ele, né, aquilo que eu não entendo, eu não dou valor. Então, eu vou na linha do negócio. Então, o que eu estou fazendo pode dar de benefício para o negócio? Ou pode impedir problemas no negócio? Né? Então, e aí, dessa maneira, flui bem, cara. A gente tem uma reunião semanal com os diretores, onde a gente passa todo o pipeline das squads e das sprints, o que está rolando, o que não está, o que está em discovery, o que está em inception, e quais são os seus deadlines ali de entrega. Então, a gente faz esse alinhamento semanal. E isso foi uma coisa que ajudou a gente na nossa comunicação, porque a gente tinha aquela... Nem tudo são flores, né, dentro de uma empresa. Então, por mais que a gente tenha recebido o prêmio e estamos aí sendo bem reconhecido pelos órgãos de premiação, eu tive problemas ali com os meus stakeholders de eles falarem, pô, mas a TI não entrega, tá entregando pouco, nanana. E aí eu fui entendendo que o problema era a forma de como a TI estava se comunicando com o resto da empresa. Era pura comunicação. Então, do meu lado, eu entregava um batalhão de coisas que para mim geravam muito valor, porque eu impedia a plataforma de degradar, eu que gerava funcionalidade técnicas de alerta, de monitoração, né? Só que não era coisa que o negócio enxergava. E como eu não me comunicava direito com o resto do negócio, ficava imperceptível. Às vezes até enxergava, mas enxergava e não entendia, né? Exato, entendeu? Então aí essa reunião que a gente criou semanal, que é uma reunião de alinhamento com a diretoria, e é os times que alinham, não sou eu, não é uma reunião que eu faço com os diretores, é uma reunião que os times fazem com os diretores. Então também eu gero nos times aquela importância de eu estou fazendo algo que está todo mundo vendo. E aí gerou um ciclo de comunicação super bom, cara. E aí a gente conseguiu fluir melhor, assim. No final a gente vai ter o momento ou, mas eu já queria posso dar um spoiler aqui no momento ou já? Era só no final, o Fabrício vai puxar minha orelha aqui. Pode ser. Mas então quer dizer que TI precisa discutir o negócio, né? Não é a solução pela solução, né? É a solução estratégica para o negócio. É a solução estratégica. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente começou a fazer a plataforma, eu tinha uma discussão no time de tecnologia que era a gente vai usar Go, a gente vai usar React, a gente vai usar Node.
Ah, não, Node... Aí tinha uma parte que falava, pô, Node não. Aí tinha outra parte, não, mas Node é mais rápido. Não, mas Go é melhor. E aquelas discussões... E aí a minha primeira pergunta para o time foi, o que é melhor para o negócio? Aí ficou um silêncio na reunião, assim. Ficou um silêncio. Aí eu falei para eles, ó, vocês têm uma semana para estudar o negócio e vocês vão me trazer a solução com a tecnologia do que é melhor para o negócio. Fizeram a lição de casa. No final, a gente tem Go, a gente tem o Node e cada uma representa o porquê que a gente fez naquilo, né? Então, assim, o que tinha time de entrega mais rápido, que precisava entregar rápido, gerar valor rápido, a gente fez em Node, porque o conhecimento da galera maior era em Node e trouxe valor mais rápido. O que precisava de alta performance, de custo baixo de infraestrutura, a gente fez em Go, porque dava para esperar mais tempo. Então, assim, eles mesmos trouxeram a solução, mas com os argumentos do que era bom para o negócio. Então, é isso, assim. Acho que se as pessoas... Se a gente não provocar isso dentro da tecnologia, o profissional de tecnologia que só conhece tecnologia, o cara que é super especialista, esse cara não vai servir mais. A gente não está mais nessa época. A gente não está mais na época onde tecnologia era um bicho... Uma caixinha preta, que ninguém entendia nada. Hoje você tem usuários entendendo de inteligência artificial super bem. Até mais do que alguém de TI. Porque o cara é heavy use, o cara está estudando, o cara está testando. Tá, né? E a IA generativa deu poder para os usuários de estudar a tecnologia melhor. Então, quem quer, estuda. Então, eu falo isso para o time. Um ponto que você falou que é interessante também, né? Às vezes, e eu já cometi esse erro e vejo algumas pessoas cometendo. O cara vai lá e faz 10 entregas mega difícil, mega pesada. Mas a expectativa da pessoa de negócio, não sei porquê, eram 20. Exato. Então, automaticamente, esse time produziu 50% do que eu esperava. Perfeito. E o problema pode estar na entrega. Você vai melhorar a tua entrega de 10 para 11, você vai melhorar 10%. Mas talvez o problema está no negócio também, na expectativa, Perfeito. Porque você tem um processo ali de... Peraí, não é tudo de ideia também que você vai trazer, que a gente já vai Exato. colocar para dentro de uma... Não é uma fábrica, né? Existe uma sinergia. Me parece que no cenário de vocês existe uma sinergia boa, né? A gente aprendeu, hoje está muito boa, mas a gente aprendeu no passado com os nossos erros. Assim, a gente gerou expectativas e desejos de mercado e a gente não parou para estudar se aquilo era realmente o futuro ou não, né? Então, um exemplo, a gente apostou que a gente deveria ser a ferramenta de mercado para os marketplaces B2B. Só que a gente não parou para se perguntar se o mercado estava preparado para os marketplaces B2B. O fato da indústria querer criar um marketplace B2B não significa que ele vai virar agora, né? A gente vê o mercado online do B2C se consolidou praticamente na pandemia, depois de 10 anos aí tentando e hoje ainda dá uma, né? A gente vê a Magalu, vê os outros players ali que ainda estão tentando encontrar a forma mais fácil ali de ser rentável. Então a gente não olhou para isso e a gente investiu, cara, pesado, assim, uns 6, 7 meses construindo coisas orientadas por esse negócio sem antes testar, sem antes validar, sem antes fazer uma pesquisa para entender o quanto de mercado de marketplace ia crescer, quanto que ia nascer, e não deu certo, entendeu? Então, hoje, a gente tem um processo mais azeitado porque a gente errou no passado também, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Mas sempre, eu acho que agora a gente está num caminho disso, assim, a gente sempre senta e fala assim, pô, vamos criar uma coisa nova? Né? E normalmente vem do comercial, vamos, o cliente, não sei o quê, pedir um negócio... Vamos colocar na conta aqui, vamos ver quanto que isso aqui a gente espera que vai trazer de receita, quanto que a gente precisa para investir para criar. Pô, vale a pena? Pô, não vale a pena. Ó, o esforço é muito grande, receita vai ser pequena, não vamos fazer. Ou, vamos fazer, mas só depois que o cara assinar o contrato. Antes a gente fazia as coisas antes. O cliente falava, não, para eu fechar com você eu preciso ter um campo a mais aqui no portal, eu preciso ter uma API X. A gente já saía fazendo. E aí o cara, de repente, não assinava o contrato porque... aconteceu qualquer coisa, desistiu, sei lá. A gente gastou, a gente fez. Então, a gente foi mudando também a nossa forma de ver como as coisas funcionam. A gente aprendeu com isso, assim. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que por isso que, para mim, é muito importante que o profissional de TI esteja olhando para o negócio. Porque a gente tem essa cabeça mais objetiva, essa cabeça mais de 0-1, de matemática, de exato. A gente ajuda o pessoal mais criativo a colocar a bola no chão. Entendeu? Então, assim, pode ter uma puta de uma ideia. O cara pode achar que a gente vai ficar milionário fazendo um produto novo.
Vamos sentar aqui, vamos fazer um teste de mesa junto? Que é o que a gente mais sabe fazer. É o que a galera de TI mais sabe fazer, é teste de mesa. É ver se, né, vamos no papel aqui, fazer um testezinho. Então, acho que ajuda nisso. Essa tua ação de trazer a galera de TI, colocar em contato com a diretoria, com os sócios, você acha que foi uma alavanca para fazer esse diferencial sobre as entregas, sobre a própria... Com certeza. Entender de, é o momento de fazer, é a tecnologia ou não? Como é que você enxerga isso? Pensando na tua cadeira de um CIO inovador e trazendo mais exemplos para a gente aqui. Com certeza. Assim, eu acho que quanto mais a gente une TI ao resto da empresa, mais você consegue criar times, que a gente sempre sonhou em ter times multidisciplinares fazendo as coisas assim. Né? Então, isso foi mais uma coisa. No início da Trademaster, em 2019, a gente tentou rodar transformar a empresa inteira em squads multidisciplinares para atender os clientes. Uhum. Só que a gente não tinha a base, que eram os processos bem definidos. Não rodou. Não rodou. A cultura não tinha sido pensada. Não rodou. A gente tinha pessoas de cultura totalmente corporativa, Waterfall e PMI na cabeça. E eu tentei rodar metodologia ágil de squad com eles lá no início. A empresa inteira, eu separei a empresa inteira em squad. Não rodou. Aí a gente deu um passo para trás, voltou a dividir as empresas por área de negócio. TI voltou a ser separada. Fizemos um projeto de cultura, fomos aprendendo. Agora a gente está com 2 squads, uma orientada ao cliente, de Customer Experience, que é multidisciplinar, e uma de construção e revisão de processos, que é multidisciplinar. E agora está indo bem, agora está fluindo bem. Então é isso, assim, acho que quanto mais você consegue unir a empresa inteira, olhando o propósito, e a TI é fundamental, tá junto com o negócio, para os dois se entenderem, que é o que a gente estava falando aqui. Se o negócio não enxerga o que eu faço, se eu não consigo olhar o valor do que o negócio está pedindo, não fecha a conta, entendeu? Fica nesse papo de doido que você deu de exemplo aí. O cara pede um negócio, eu entrego achando que entreguei maravilha, o cara não entende nada, fala que eu entreguei nada, e fica essa discussão. Então lá a gente tem cada vez mais, assim, meu mantra com o time de tecnologia sempre é: vamos discutir o negócio. O técnico vocês discutem numa sala, depois que vocês entenderam qual que é o impacto, vocês geram a solução que vocês acharem que é melhor, desde que tenha argumentos de negócio para comprovar que ela realmente é boa. Teve uma vez que eu cheguei a montar um time que tinha essas características, né? Era bem end-to-end mesmo. E foi engraçado que teve uma reunião que 2 pessoas no meio da reunião se abraçaram assim. Por que estão se abraçando? Não, porque agora eu entendo a dor dela. A pessoa de TI virou para o negócio: eu entendo a tua dor. É muita dificuldade, muita incerteza. E a pessoa de negócio falou: não, agora eu te entendo a tua dor. É difícil colocar em produção, é difícil testar a qualidade. Então, começaram muito mais a jogar junto o jogo em prol de um objetivo comum, compartilhado, Perfeito. Do que às vezes querer procurar culpados internamente. Né? É isso, assim, é isso que eu acredito. Assim, eu não acredito mais no modelo TI andando sozinho, sabe? Uhum. Não, eu acho que hoje em dia todos os players que viraram unicórnio, todas as startups que voaram, se você conversar com eles, tem essa mentalidade de união entre TI e negócio. Né? Às vezes até o cara de TI nem é um cara que veio de formação de TI. É um cara de negócio que estudou muito e o cara virou responsável por TI porque ele conhece muito o negócio e ele entende um pouco de tecnologia. Então, eu acho que o futuro é isso, assim, a área de TI ela se fundir com o negócio, sabe? Teve uma organização que eu trabalhei que a gente tinha indicadores internos, uma organização bem grande, e um indicador de que a TI realmente estava sendo protagonista era quantas vezes pessoas de TI eram cogitadas para ocupar cargos de negócio. Isso era um indicador de sucesso. É isso. Então, quanto mais as pessoas fossem cogitadas, a gente marcava um ponto. Você sabe que eu fiz um curso no INSPER, e aí o cara que estava dando o curso lá, que era um ex-BTG, um cara sensacional. E eu estava conversando com ele sobre isso, assim. Eu falei, cara, por que é tão difícil você ver CEO de empresas oriundos da cadeira de TI? E ele falou que era por isso, que no passado, os antigos diretores de TI, eles não queriam virar CEOs. Por isso, eles não se envolviam com o negócio a ponto de se apaixonar por ele para querer ter uma cadeira de CEO.
E agora isso vem mudando muito, assim, né? Então, você vê as startups nascendo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem do MIT, nos Estados Unidos, 38% das startups que nasceram nos últimos 5 anos foram fundadas por pessoas oriundas de TI. Isso não existia no passado. Isso não tinha. Né? Então, é um pouco disso. Assim, minha briga é para isso. Assim, é que os profissionais de TI comecem a pegar o protagonismo no negócio, porque, no fundo, TI é quem conhece o negócio de ponta a ponta. O cara do marketing conhece o marketing, um pouco de vendas. O cara de vendas conhece vendas e conhece o negócio com a cabeça de vendas. O cara de operações conhece o que é operacional no dia a dia. Agora, quem conhece como a empresa funciona de ponta a ponta, no menor nível possível, é o pessoal de TI, cara. O que está amarrado com barbante, o que não hoje tá. Hoje tudo roda em sistema. Que empresa hoje que não roda em sistema hoje? É isso, assim. Então, você pega as grandes plantas das indústrias, todas elas são automatizadas hoje. Todas elas têm um software tomando conta. Então, assim, o cara de TI é quem conhece o modelo produtivo de ponta a ponta, não é o engenheiro de produção. E qualquer coisa que a pessoa de negócio quiser fazer para bater a estratégia dela, vai precisar de TI também. Exatamente, entendeu? Então, por isso que eu acho que falta um pouco essa mudança de chave na cabeça do profissional de TI para olhar o negócio como o negócio é a ponta do que tem que mover ele para a entrega da solução. Tecnologia virou meio só. Tecnologia, ela é meio. Tecnologia não é a solução. Tecnologia é um meio para a solução. A solução é como você vai resolver o problema. E você vai usar a tecnologia para aquilo. Legal. E a gente tem que perguntar, porque é o bom do momento, é o que está rolando, é o que está em todos os lugares. Como é que você enxerga, e até nessa questão desse, podemos chamar de conflito de TI, conflito existencial de TI, a IA generativa nisso tudo? Você acha que é algo que vai acelerar essa mutação da TI, ou essa transformação da TI? Ou é algo que vai, sei lá, amedrontar? Como é que você enxerga isso na tua visão? Eu sou um cara pragmático para algumas coisas, assim, né? E essas coisas novas, assim, eu sempre tomo um cuidado antes de olhar para elas tão otimista. Óbvio que a generativa é um salto que a gente nunca teve na tecnologia, né? É um salto que ele veio, é grande o salto que ele está dando em termos de democratizar o acesso à tecnologia. Eu lembro que quando saiu as conexões Bluetooth, Wi-Fi, ficou aquela onda de vamos conectar tudo, todos os equipamentos agora vão se falar, né? Vinha aquele desenho esqueci agora tinha Família no Espaço lá, que tinha dos Jacksons os caras já faziam um depara, não, agora as casas vão ser todas automatizadas, ninguém vai fazer mais nada. A gente evoluiu para quase isso, mas ainda você não tem 100%, você não tem um robô hoje trabalhando para você dentro de casa. Vamos chegar lá, mas há quanto tempo aconteceu a conectividade, né? Então, eu olho para a IA generativa, óbvio que esse tempo vai ser muito menor de evolução, mas eu olho ela com cuidado, principalmente no mundo das empresas, porque tem a questão do uso dos dados, né? Então, a Trademaster, por exemplo, a gente tem um poder competitivo gigantesco pela quantidade de dados que eu tenho, né? Então, eu tenho um varejo que eu enxergo ele em 5, 6 indústrias diferentes. Eu sei como ele compra de 5 ou 6 indústrias diferentes. Se aquele dado eu jogo para um chat GPT da vida e a OpenAI vai guardando lá, em algum momento ela quer criar um produto igual a Trademaster, ela acabou com o meu negócio quase, né? Então, eu acho que as indústrias, todo mundo que está brincando com isso tem que ter um cuidado para isso. A gente está olhando para isso. A gente já trabalha com inteligência artificial desde o início por conta dos nossos modelos de preditivos de aprovação. Então, todos eles são feitos em machine learning desde sempre. Mas a IA generativa, eu também estou olhando. Mas estou olhando para melhoria operacional do time, né? Seja de desenvolvimento ou do meu time de operações mesmo. Então, a gente tem um processo na análise de crédito que é analisar a documentação das empresas para limites muito altos. Eu estou olhando IA generativa para isso, mas eu estou olhando com um player que garantiu para mim em contrato que não guarda meus dados lá. Não vou fazer propaganda, mas tem um player de mercado que tem isso aberto na internet falando que ele não guarda seus dados. Então, se em algum momento eu descobrir que ele guardou, eu posso acionar ele na justiça. Todos os outros, eles falam que
O seu dado é seguro, mas ele não fala que ele não usa seu dado para treinar o modelo dele. Então eu tenho tomado esse cuidado quando a gente fala de IA generativa. Assim. Eu acho que os desenvolvedores estão começando a usá-la na empresa para tentar acelerar. Estou olhando para essa frente e estou olhando para criar um produto novo para o cliente final através do nosso portal, onde ele vai poder comandar todo o nosso portal através de comando de texto e tal. Então, essa é uma das ideias que a gente está testando lá para ver se vai girar. Mas tudo dentro disso de como eu consigo manter a governança dos dados dentro da Trademaster. Eu não quero jogar ela para fora, né? Mas é isso, cara. Eu acho que a IA generativa ela vai substituir alguns profissionais de TI, aqueles que não são bons, aqueles profissionais que não geram valor, aqueles profissionais que não conhecem o negócio. Esses caras vão ser substituídos. Né? Sim, porque... como muitos avanços tecnológicos que aconteceram na história. Mas eu não acho que ela vai vir e vai acabar com os empregos e tal, como muita gente fala. Eu acho que sim, o cara que hoje é um acomodado, né, no português mais claro, esse cara vai ter que trabalhar para poder não ser substituído. Porque eu, como executivo, se eu olhar e falar, pô, eu tenho 10 desenvolvedores aqui que me produzem a mesma coisa do que uma IA que não vai me custar 1/3 do que esses 10 de licenciamento. Eu vou fazer pela IA. Empresa hoje não tem como fugir, é rentabilidade. Quanto mais rentável a empresa, melhor ela é. Você acha que talvez vai transformar também, né? Não é que vai acabar, mas... E aí até liga um pouco do que a gente estava falando, do ir para o negócio, fazer perguntas. O desenvolvedor bom, que é esse cara que já está assim, ele vai usar a IA para potencializar aquilo que ele entrega. Então a IA não tem como substituir ele. Porque ele tem insights de negócio, ele tem vivência de negócio, e, cara, se eu for treinar uma IA, eu vou levar um tempão para ela aprender tudo isso. Né? E ele tem uma criatividade que a IA não tem para poder contribuir. Então esse cara, ele só vai potencializar, é o que a gente está falando aqui. Esse cara vai ser mais rápido, esse cara vai entregar melhor, esse cara vai trazer mais valor para a empresa num time menor. Quem vai substituir é o cara que é acomodado. Entendeu? É o cara que faz pequenas entregas, pequenas tarefas. Né? Aquele cara que é júnior há 5 anos e não consegue evoluir porque não quer, se ele não evoluir, ele vai ficar para trás. Teve até um episódio que a gente rodou aqui no passado, que a gente estava falando de experiência de usuário, que a gente discutiu sobre que muitas vezes a gente foi ensinado a dar as respostas certas. Então a gente estuda, a gente se especialista para ter a resposta certa. Como é que eu faço tal coisa? Desse jeito. Vem comigo que eu te resolvo o problema. E essa questão da IA vai fazer a gente aprender a fazer a pergunta certa. Perfeito. Então, como que a gente faz a pergunta certa para usar a ferramenta que já tem as respostas? É um caminho inverso que a gente pode exercitar, né? E se preparar cada vez mais para ele. Acho que é uma boa, é um caminho, essa linha que você enxerga também. É isso. E assim, eu enxergo que a IA, ela não tem nem as respostas certas. Na verdade, ela tem as respostas dela. Tem resposta. E essa troca entre o cara que conhece e ela é que vai gerar a resposta certa. Né? É assim que eu enxergo a IA. Acho que a IA é uma base de conhecimento, é um modelo que vai treinando e vai aprendendo para trocar com você. E aí você precisa do seu conhecimento para chegar no resultado final. Se você só mais comandar rápido, né? ela e esperar o que ela vem, talvez nem sempre ela vai acertar. Exato. É porque Né? ela tá dentro, né? Ela não tá fora. Exato. Então, Exato. você precisa interpretar ainda aquilo que ela trouxe. Acho que tem uma jornada ainda para ela dar uma resposta 90% assertiva, ou até mais, né? E para muita coisa ela vai te dar um guia certo, mas sempre vai precisar do seu conhecimento para olhar para aquilo e falar, putz, No contexto. é certo, mas para o meu momento agora não é. Isso. Entendeu? Faz sentido, mas pô, isso aqui é mais para frente. Ou faz sentido, mas para o meu contexto eu vou ter que mudar alguma coisa para encaixar. Sempre vai precisar a galera que simplesmente pegar a IA e entregar a IA, esse cara vai virar como todo mundo. Tipo, você acabou com a competitividade, não tem. E aí você gera uma dor de cabeça grande, né? Você colocar na conta do modelo aberto o seu negócio, assim. E para vocês, né, como Trade Master, IA é algo que vai acontecer daqui a 5 anos? É algo que está acontecendo agora? Ou é algo que já aconteceu? Não, eu acho que ela está acontecendo. Eu acho que ela está amadurecendo.
né? É o que eu falei. Eu acho que ela está disponível para a gente aprender, errar e amadurecer qual é a melhor forma de usar ela dentro de um business, dentro de um negócio. Que uma coisa é usar ela dentro de casa para automatizar minhas tarefas, para fazer conteúdo digital, para fazer... que é uma responsabilidade minha. Uma coisa é eu pegar uma empresa, que eu sou um funcionário, e usar aquilo para gerar valor sem gerar problemas, sem gerar risco. Então, eu acho que ela está acontecendo. Eu não acho que ela é uma coisa do futuro, acho que ela já é uma realidade, mas eu acho que ela é uma realidade ainda não madura para as indústrias. Eu acho que a gente ainda vai aprender muito ao longo dessa jornada para poder entender qual é a melhor forma de potencializar a empresa com essa nova tecnologia. Mas eu vejo muitas empresas que falam que tem IA, mas não mostram o resultado. Não, né? Eu acho que hoje todas as empresas estão em fase de teste e análise disso, entendeu? Hoje em dia você pega a empresa que colocou um chatbot lá e fala que tem IA. Isso aí é muito marketing. Assim, acho que de concreto você tem muita empresa rodando POC e validação daquilo. Então, o cara implementou, sei lá, eu vi um case de um cara que implementou um teleprompt no supermercado e que interagia com aquilo com sommelier virtual para sugerir os vinhos de acordo com o que ele ia comer. Assim. Mas foi em termos de teste, rodou em 2 lojas, aí está aprendendo agora como é que deixa aquilo mais assertivo, como é que a interação fica melhor, entendeu? Então, acho que tem indústrias fazendo coisas, implementando coisas, mas sempre a título de vamos testar, vamos entender, vamos provar. Será que é bom mesmo? Aí solta uma funcionalidade, vê a IA respondendo errado para o cliente. E vocês, como é que vocês estão lá? A gente está nesse nível, assim, a gente está em nível de POC ainda, a gente não implementou, tirando os modelos que a gente já tem lá de Machine Learning, mas IA generativa a gente não implementou ainda na veia, eu estou em fase de POC com alguns parceiros, para ver qual que é a melhor estratégia que a gente vai usar, mas a ideia é nesses 3 pilares. Um produto novo para o cliente, eficiência operacional para o nosso time de análise e melhoria no atendimento do cliente também. São as 3 coisas que a gente está olhando ali. Legal. Você acha que afeta a cultura, a gestão de cultura da empresa? Como é que você enxerga isso? Eu acho que o uso passa por uma transformação e treinamento cultural e tecnológico. Porque, por exemplo, lá eu tomei a decisão junto com o CEO de não liberar IA generativa para a empresa inteira. Entendi. Justamente por conta disso. Imagina eu liberando para um comercial, ele coloca o nosso contrato lá e fala, gera um contrato novo para esse cliente aqui. E esses dados de contrato vai para uma base que eu nem sei onde está. Para a gente é um risco muito grande, então eu não liberei. A nossa ideia agora é começar a liberar para alguns setores que são mais avançados em termos de uso de tecnologia e os outros começar um processo de treinamento e conscientização de uso para daí passar para liberar para a galera. Entendeu? Qualquer tipo de vazamento de informação, qualquer tipo de... Isso acaba com o negócio. Né? Qualquer um. Acaba com o negócio. Do dia para noite. Do dia para noite, assim. Tem um custo de marca muito grande, né? Então, a gente lá é bem preocupado com isso. Nós somos bem cuidadosos com essas coisas, assim. Por isso que eu estou falando que eu acho que é um processo que ele leva tempo para amadurecer. Precisa entender todas essas vertentes, sabe? Precisa testar muito. Será que se eu só bater numa API, tem problema? Ou não? Quanto de dado eu preciso passar para me retornar? Então, essas análises é que a gente está fazendo agora ao longo do caminho. Geralmente, quando a gente está falando de IA, sempre surge o tema também de transformação digital. Mas vocês já nasceram como uma startup. Como que o tema transformação digital é encarado para vocês? Porque constantemente novas competências, habilidades, tecnologias vão surgindo. Talvez vocês não tinham um legado tão grande cultural que exigia... Mas como que é a transformação digital? A gente, na Trademaster, a gente passou por uma transformação cultural por conta disso, né? Para poder colocar todo mundo da empresa na mesma página de que a gente era uma startup. Então, a gente passou por esse processo. Mas, por incrível que pareça, hoje a gente participa muito da transformação digital nas indústrias. Porque o meu produto, ele se pluga direto na plataforma dos nossos clientes via API. E por incrível que pareça, muitas empresas, grandes empresas, não conseguem fazer integração via API, hoje ainda.
gente está falando de coisa que Sim. tem quase 15, 16 anos aí maduro no mercado. Tem indústria que não tem. Tem distribuidor que não tem. Te pede integração de E arquivo. aí a gente... Não, na verdade a gente entra apoiando como uma consultoria, ajudando a criar essa integração. Sim. Algumas delas ainda a gente chega a fazer. passos antes para fazer o negócio acontecer. Exatamente. Então, assim, a gente participa desse movimento. E é um movimento, cara, que é isso, assim, as indústrias, as grandes corporações, elas cresceram olhando só o negócio e não olharam a tecnologia. Agora que elas precisam da tecnologia, tem um movimento que demora mais, né? Então, sei lá, pegar uma empresa grande de remédio. A preocupação do cara é produzir remédio e vender remédio. Se ele tem o SAP dele rodando perfeito ou não, ele tem que conseguir produzir remédio e vender remédio. Então, o TI para ele vira quase que um meio nessa história de que ele talvez não tenha tanta importância. Até ele entender que ele tem um SAP redondinho lá para fazer o cuidado do pedido, faturamento, redondinho, tendo um produto da Trade Master lá ligado de forma automática, rápida, você demora a convencer um cara desse. Porque na cabeça dele, o que tem que estar funcionando? A produção de remédio e a venda do remédio. Né? Se vai ser controlado via planilha Excel ou se vai ser via um SAP, ele quer produzir o remédio e vender o remédio. Uhum. Então é um pouco disso. Assim, acho que as empresas cresceram muito olhando da forma de como elas têm que produzir e vender e esqueceram que a tecnologia pode apoiar esse negócio todo aqui e ser muito mais eficiente. Só que agora elas já existem, elas já estão grandes. A tecnologia já foi implementada lá sem esse pensamento. Então agora tem que fazer essa mudança de chave. E passa por uma mudança cultural, não tem jeito. Né? Eu acho que as indústrias que querem se digitalizar, elas têm que entender o benefício de olhar para a digitalização da maneira certa. Assim. E uma coisa que é muito diferente entre startup e grande indústria é que startup, todo o board da empresa, ele está comprado com a mesma ideia, porque startup, se você errar demais, você fale. Né? Vídeo que aconteceu no passado recente aí de acabar o dinheiro na praça dos investidores, muita startup quebrou. A grande indústria, ela não tem isso na veia. Porque a grande indústria, ela tem uma receita recorrente que o bottom line demora a mexer. Né? Então, vou pegar um exemplo aqui de algumas empresas grandes que eu trabalhei. Eu trabalhei numa empresa de telecom muito grande, onde ela tinha 3 e estava implementando o 4º sistema de CRM. 4 sistemas, e sistemas grandes e caros. Não se conversavam, provavelmente. 4 sistemas de CRM, porque tentaram colocar um, Uhum. aí ele só rodou numa área. Aí, não, vamos comprar o outro, que o outro é melhor. Vamos comprar o Siebel. O Siebel, na época lá do Siebel, a Oracle, não sei o que, compraram. Aí implementou numa área. Pô, mas não, o Siebel é muito complexo, não tá rodando aqui, não vai funcionar lá. Não, agora lançaram o da Microsoft Dynamics. Não, o da Microsoft é mais leve, não sei o quê. Da Microsoft, aí começa ele por uma outra área. E mantém o Siebel e mantém o primeiro que era custom. Por último foram para o Salesforce, que era o do mercado. Então, assim, você vê que essa cultura de não acabar projetos é porque provavelmente já passou uns 4 diretores de TI, cada um com o seu, defendendo o seu. Os outros diretores também já rodou uma galera, então quem foi contra o Siebel já saiu, quem foi a favor do outro já saiu, e a empresa está lá. Só que como aquilo não mexe no bottom line direto, de uma maneira na veia, a empresa não perde 50% do faturamento dela por conta daquilo no dia para a noite, não é visto, não é enxergado, não é quantificado, não é explorado. E aí o lance da digitalização fica mais difícil ainda. Sim. Mas lá na frente, por um contact rate alto... Com certeza. Agora elas estão começando a ver isso, né? Então, o ditado que fala, né, que banco quer virar fintech e fintech quer virar banco, por quê? Fintech, ela é muito mais otimizada, operacionalmente falando. Então, ela sabe fazer o que o banco faz de uma maneira muito melhor e mais eficiente. E ela quer virar banco para ganhar escala, só. Agora, o banco, por que ele quer virar fintech? Porque ele é gigante, só que o custo dele é gigante. O custo operacional dele é gigante. Se comparar o custo operacional do Nubank com o do Itaú, e no passado falavam que o Nubank não ia dar nada. Não ia dar nada.
né? E ele provou que fazendo dá para fazer diferente. E aí agora os bancos olharam e falaram, pô, ele conseguiu fazer diferente, agora eu quero fazer também. Então é muito nessa questão, assim, como é que eu mudo a cabeça dos meus funcionários? Como é que o Itaú tem, acho que da última vez que eu vi, tinha 8 mil funcionários só de TI. O Nubank deve ter 8 mil a empresa inteira. Né? Então, é essa relação de custo operacional versus eficiência e entrega que agora está batendo na veia. Né? Como CIO, do que você não abre mão nesse processo todo assim, pensando até como sucesso, né? Para continuar sendo, né, inovadora, tá ganhando os prêmios? Cara, desse ponto aqui eu não abro mão, não vem me encher o saco aqui, porque... quais são os seus pilares, né? Quais são as suas fortalezas ali, o teu ways of work, o teu modo de pensar para gerir a área no sucesso, né? Assim, cara, uma coisa que para mim faz muita diferença no meu dia a dia é continuar estudando, assim, sobre os temas que impactam a Trade Master. Então, esse é um ponto que eu levo muito, muito sério, assim. Eu não paro de estudar. Por mais que eu tenha chegado numa cadeira executiva, que eu acho que eu possa estar... Eu não paro de estudar porque para mim é isso. Assim, a nossa área muda muito, muito rápido e sempre tem alguma coisa que você pode usar para melhorar. Esse é um primeiro ponto. Mas internamente na Trade Master, o que eu não abro mão nem com o meu time e nem com os meus stakeholders é enxergar o valor de negócio na veia do que a gente está fazendo. Se eu não consigo enxergar, se não é possível comunicar ao time o valor do negócio, se quem está me pedindo não consegue defender, eu vou brigar até o fim para aquilo não acontecer. Porque se aquilo não está claro, se o valor para o negócio não está claro daquilo que a gente precisa fazer, é porque ele não precisa ser feito. É tecnologia pela tecnologia, né? Então, assim, isso eu não abro mão. Assim, isso para mim é uma coisa que a gente errou no passado e gerou um custo muito alto para a gente. Para depois ter que voltar e falar, putz, realmente aquilo tudo que a gente construiu joga fora porque não serve. E isso eu não quero fazer de novo, assim, então eu não abro mão disso. Assim. Mas durante esse caminho, eu acho que teve alguns assuntos que você teve que abrir mão, principalmente porque envolve pares que têm as estratégias, têm os objetivos ali também. Teve muita abertura de mão ali desse processo? Cara, acho que as coisas... O ponto que eu posso colocar que eu mais abri mão foi de não ter tempo suficiente para entregar as coisas como eu gostaria. Mas eu abri mão entendendo que era melhor para o negócio entregar num tempo menor. E entregar num tempo menor significa que a sua qualidade não foi da maneira como você gostaria, né? Porque se tem uma matemática que a gente não consegue fugir, é do tempo para a construção das coisas. Então eu abri muito no início, principalmente no início da construção da plataforma, eu abri mão de criar a plataforma logo de cara, redondinha, do jeito que eu queria, voando, não sei o quê, porque eu tinha que subir ela rápido, porque o legado não ia aguentar. E eu abri mão entendendo disso. Então a gente foi melhorando ela depois, né? Ali foi uma entrega incremental na veia, assim, porque a gente subiu uma primeira versão, migrou alguns clientes, depois a gente migrou o nosso maior cliente para ela, que foi uma prova de fogo para a empresa inteira, porque a plataforma ainda não estava madura. Mas a gente conseguiu passar por isso e agora a gente tem uma plataforma redonda. Mas se eu não tivesse aberto mão e falado, não, só vou entregar quando eu tiver redonda, não sei o que, eu talvez teria perdido o tempo, né? E o time to market das coisas, a gente não teria crescido como a gente cresceu. Porque a gente cresceu muito de clientes novos entrando nessa plataforma nova. Então, eu acho que abrir mão desse tempo versus qualidade, eu poderia dizer isso, eu abri mão durante algum tempo na Trade Master. Me parece que você não se conflita com até a pergunta que eu fiz anteriormente, né? O que você não abre mão? De estar antenado, estar conectado com o negócio. Mas se necessário for, a gente vai amarrar com chiclete uma coisa ou outra para conseguir atingir esse objetivo de integrar para o negócio. E sempre foi fácil a demonstração disso, porque... Parece que agora, não pode amarrar com chiclete aqui, pode amarrar com barbante. Não, cara, não, assim, a gente passou por tempos difíceis na Trade Master nesse sentido, principalmente quando a gente fez a migração desse cliente, que foi uma prova de fogo, porque a plataforma não estava madura, e é aquilo, cara, o negócio do cliente não pode parar. Então, muita gente trabalhou muito, muita gente trabalhou demais, mas, por incrível que pareça, passar por essa prova de fogo ajudou a empresa inteira
entender a importância de fazer as coisas no tempo certo. Sim. Ou pelo menos num tempo aceitável. Né? Então, até a pressão de, não, mas tem que migrar, tem que... Até isso a empresa entendeu que, não, vamos dar um passo atrás, vamos ajudar a tecnologia. Então, é isso. Assim, eu acho que as nossas experiências, elas, sabendo trazer elas para dentro de um contexto legal, a gente aprende com elas, né? Então, lá na Trademaster não foi diferente, né? Legal. O Fabrício tá me enchendo o saco aqui, que falta 5 minutos, mas tem 35 perguntas para fazer aqui, Fabrício. Uma só, então, antes da gente ir para o momento WOW, né? Acho que deve ter vários temas relevantes, mas quais são os principais desafios aí que você está vendo com esse olhar de CIO, né? O que é, olhando talvez os próximos 6 meses, o que é o ponto que às vezes está te preocupando ali, tirando sono, né? Não, eu acho que na Trademaster a gente está buscando um crescimento maior do que o mercado, do que o país está imaginando que a gente pode crescer. Né? Esse é um desafio que hoje está latente para a gente. Assim. A gente cresceu muito e muito rápido ao longo dos últimos anos e a gente gostou dessa brincadeira. Então, uma das coisas que me tira o sono é isso, porque eu sou meio claro, né? Eu preciso manter toda a plataforma com alta disponibilidade. E quando eu falo alta, os meus clientes não entendem o que é 98,9% de disponibilidade. Eles entendem o que é 100%. Né? Então, se eu ficar fora 20 minutos de um mês inteiro de 700 e poucas horas, eu vou ser cobrado porque eu fiquei 20 minutos. Então, eu tenho esse papel de olhar. Então, eu preciso continuar evoluindo a plataforma, criando funcionalidades novas, fazendo com que o meu time produza cada vez mais com qualidade e, ao mesmo tempo, eu tenho que manter essa plataforma estável 100%. E a gente sabe que tudo que a gente mexe muito é difícil. Então, o que me tira o sono hoje é como encontrar a equação perfeita de quantidade de entregas versus estabilidade da plataforma para não afetar meu cliente. Né? Hoje a gente veio o ano passado num ritmo bem cadenciado de fazer entregas muito consistentes e aí tinha janelas específicas e eu quero aumentar isso. Mas para aumentar isso eu não posso perder toda a calmaria que eu criei do ano passado. Né? Então acho que a minha busca agora daqui até o final do ano é conseguir melhorar esse lead time de entregas versus manter a plataforma estável. Assim. Legal. Muito bom, muito bom. Vamos lá para o nosso momento WOW, você explica? Boa. Ou explica. Né? Como a gente tem o WOW, né? O WOW faz até essa... É um acrônimo, né? Ways of Working, mas também dá essa ideia de WOW, nossa, que legal. Eu tive 35 WOWs aqui que eu fui anotando. Naquele momento, aquele insight. Deixa eu compartilhar um pouco os insights que nós tivemos aqui. Legal. Mas também abrir espaço para você compartilhar um. Talvez você não vai ter um insight tão bom quanto os nossos, mas talvez um WOW você puder compartilhar com a galera. Acho que para mim, durante toda a conversa aqui, ficou muito nítido a fala de... Você não usou essa palavra, mas é a forma como eu estou traduzindo do protagonismo no negócio, né? É uma TI protagonista no negócio. Não é uma TI só parceira, né? Que é um braço. Então, quando eu precisar de você, eu te chamo e você é um braço. Parece que é uma TI estratégica para o negócio, porque o negócio se alavanca mais e escala mais, automaticamente, da mesma forma também que a gente consegue sustentar melhor os clientes atuais. Então, para mim, o WOW é um pouquinho de tudo isso daí. Boa. O meu momento WOW aqui, Moisés, foi quando você falou muito bem sobre a questão de vazamentos da própria IA. Eu tenho participado e tenho entendido bastante sobre a IA. Eu acho que eu sigo a tua linha de ter um pouco mais de pé atrás, de cuidado com o uso, com a ampliação e até a vontade de querer usar e ter isso. Eu compartilho dessa tua linha de pensamento. E esse tema de vazamento, eu nunca tinha pensado ele com um pouco mais de profundidade, assim. Muitas vezes eu conversei com pessoas e até eu mesmo joguei coisas na IA sem o compromisso será que aquilo pode ser usado de alguma maneira? Entendendo que quando eu aceitei lá os termos de uso, eu estava bem tranquilo e seguro.
coisa que não é uma realidade. Se eu não li direito ali, eu posso estar correndo algum risco. Então, acho que a partir de agora eu vou procurar melhor a questão de entender mais sobre o uso das informações que eu estou colocando ali. Tem algum aí que você quer compartilhar com a gente? Cara, na verdade, assim, é engraçado quando a gente fala, a gente parece que pensa mais, né? Uhum. Enquanto a gente está expondo isso. E o que eu fiquei pensando aqui é que eu nunca tinha feito essa reflexão da TI como estratégia. Eu sempre falo sobre isso, mas eu nunca tinha olhado o quão isso fez diferença na Trademaster. Assim. A gente conseguiu unir isso, como mudou o jogo lá. Né? E agora vai virar um mantra para mim porque de realização, porque eu nunca tinha realizado dessa maneira. Assim. Eu acho que é exatamente isso. O TI tem que estar dentro do negócio de uma forma em que ele seja quase uma coisa só, um habilitador para a coisa girar, mas de uma maneira muito mais protagonista do que simplesmente sendo um habilitador que é chamado quando precisa, sabe? E eu acho que esse para mim foi um momento muito bom, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre aquilo que eu estava falando desta maneira, assim, né? De uma maneira tão concreta. Eu acho que isso para mim foi bacana. Boa, muito legal. Bom. Se um monte de gente comentar aqui, a gente chama o Moisés mais 5 vezes aqui. Assunto tô à tem. disposição, tô à disposição. Dá pra gente bater papo. Moisés, aí a gente agradece muito a força que você deu pra gente, tá aqui disponibilizando teu tempo, tuas informações, teu conhecimento. Eu te acompanho bastante no LinkedIn, eu sei do quanto que você já entregou, quanto de coisas que você já realizou. Eu costumo valorizar muito essa questão de pessoas que são de verdade, entregam coisas de verdade. Então, de novo, parabéns por tudo que você já alcançou aí, prêmios. Prêmios é consequência de um trabalho bem realizado. E eu sei que você faz e manda muito bem lá, liderando a galera inteira. Parabéns e, de novo, obrigado pela força que você deu pra gente aqui. Quer deixar um recado final? Isso. Quem quiser te encontrar, quiser saber um pouco mais da Trademaster? Obrigado. Bom, primeiro, obrigado o convite. Muito legal, assim. O tempo nem passou. Achei que tinha passado 20 minutos. Já foi o tempo todo. Muito gostoso. Estou à disposição quando vocês quiserem bater papo de novo. A Trademaster, a gente tem um site, www.trademaster.com.br. Então, quem quiser acessar, conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Tem meu LinkedIn, que é Moisés Neri. Então, está lá também disponível com os conteúdos. Tem a página da Trademaster na internet também, no LinkedIn. E é isso, cara. Tô à disposição. Obrigado de novo. Muito legal. Gostei. Muito bom, obrigado. E aí, fica os comentários finais aqui, né? Deixa os comentários, o like, aquele compartilhamento, seja... Seguir. O Fabrício está falando aqui, seguir. Eu não falei no começo. É importante pra gente, para que a gente consiga entender o que está fazendo relevância ou não e trazer cada vez conteúdos relevantes. Muito obrigado e até a próxima.